Oi, tá começando mais uma psicoleitura. Se prepara, deixa o like e se inscreve aí, ok? Vamos nessa. Hoje, a gente vai mergulhar numa figura assim que realmente balançou a psicologia lá no século XX. John B. Watson. A gente está falando do behaviorismo, sabe? Aquela ideia de que basicamente a gente é moldado pelo ambiente, que o comportamento não nasce com a gente, mas é aprendido. Uma coisa bem radical para a época, né? Nossa, extremamente radical. Pensa, no comecinho dos anos 1900, a psicologia ainda estava muito focada na introspecção, em estudar a consciência. Aí chega o Watson e propõe uma ruptura assim, total. No manifesto dele, lá de 1913, ele bateu o pé que a psicologia tinha que ser ciência objetiva, focar só no comportamento que dá para ver, para medir. O que as pessoas fazem e não o que elas pensam ou sentem por dentro, porque isso para ele era impossível de medir de forma científica. Entendi. A meta era prever e controlar o comportamento, então. Exato. Prever e controlar. E ele não ficou só na teoria, né? Tem aquela experiência com o pequeno Albert, que é talvez o exemplo mais conhecido. E sendo sincero, um pouco perturbador, né? Dessa busca por controle. Ah, sim. O pequeno Albert foi uma demonstração prática e super controversa mesmo do condicionamento clássico, inspirado no Pavlov, claro. Foi em 1918, o Watson e a colaboradora dele, a Rosalie Rayner, eles fizeram esse estudo com um bebê, o Albert, de 9 meses. No começo, mostraram um ratinho branco para ele, o bebê tranquilo, sem medo nenhum. Normal, né? Um bichinho. Sim, mas aí que tá a virada. Toda vez que o rato aparecia, eles faziam um barulho muito, mas muito alto e assustador. Batiam com um martelo numa barra de aço bem atrás da cabeça do bebê. Nossa, que susto que ele deve ter levado. E já imagina o resultado, né? O Albert começou a ligar o rato com o barulho e pronto. Medo do rato. Precisamente, o medo, que é uma resposta emocional complexa, foi condicionado. Foi aprendido por associação. E o mais impressionante, ou talvez preocupante, foi a generalização que aconteceu. 5 dias depois, eles foram testar de novo. O Albert não tinha medo só do rato branco. O medo se espalhou para outras coisas peludas de brancas. Tipo o quê? Um coelho, um cachorro, um novelo de lã, um casaco de pele, até uma máscara de Papai Noel com barba branca. Caramba! Para Watson, isso era prova de que as emoções não eram só instinto, sabe? Podiam ser ensinadas, condicionadas. Isso realmente reforça muito a ideia de que o ambiente que molda tudo. O que leva direto para aquela afirmação dele que ficou famosa, que soa quase como um desafio, assim. Ah, sim, a citação clássica do livro Behaviorism, de 1924, aquela. Deem-me uma dúzia de bebês saudáveis bem formados e garanto que posso pegar qualquer um aleatoriamente e treiná-lo para se tornar qualquer tipo de especialista que eu selecione. Médico, advogado, artista e, sim, até mesmo mendigo e ladrão. É uma declaração de poder quase total do ambiente sobre a genética, sobre qualquer coisa inata, né? Totalmente. Ele realmente acreditava que a criação, o nurture, superava assim de lavada a natureza, o nature. Impressionante. Essa frase é a essência do behaviorismo radical dele. Ele minimizava ou até negava mesmo a influência de fatores internos, hereditários. Tudo era estímulo-resposta. Condicionamento. O potencial humano para ele era, bom, quase infinitamente maleável pelo ambiente certo, ou pelo ambiente que ele controlasse, né? Era o lado adquirido levado ao extremo. E essa crença forte no controle ambiental, ela não ficou só no laboratório, ficou. Ele levou isso para a vida prática, para a criação de filhos depois que saiu da universidade. Levou sim. Mesmo fora da vida acadêmica, ele continuou super influente. Publicou livros populares sobre psicologia aplicada, incluindo cuidados com crianças. E aí ele defendia métodos behavioristas bem rígidos, rotina estrita, controle do ambiente e, o que hoje choca mais, eu acho, um certo distanciamento emocional. Distanciamento? Como assim? O Watson era contra demonstrar muito afeto, sabe? Tipo beijo, abraço. Ele achava que isso criava adultos dependentes, mimados. Curiosamente, ele também era contra castigo físico. Preferia outras formas de controlar o comportamento. Nós uma abordagem que, bom, na época talvez fosse popular, mas hoje soa muito fria, né? Focar tanto em moldar o comportamento de fora para dentro pode acabar esquecendo o lado emocional da criança.
Parece que teve consequências até na família dele, não é? Exato. Anos depois, vieram as críticas, inclusive da própria Rosalie Rayner, a esposa e colaboradora dele no experimento Albert. Ela mesma, num artigo, chegou a questionar se esses métodos tão rígidos eram mesmo melhor para os filhos deles. As gerações seguintes viram esses métodos como, potencialmente prejudiciais. Muito foco em eficiência, em controle e pouca atenção para a necessidade emocional. Mostra como é complexo pegar uma teoria científica e aplicar direto na vida, né? Sem olhar o todo. Com certeza. Uma figura bem complexa. As ideias do Watson foram, sem dúvida, revolucionárias. Colocaram a psicologia como ciência do comportamento por muito tempo. Mas também geraram muita polêmica ética, né? E debates sobre até onde a gente é moldável. Debates que continuam até hoje. E pensando nisso tudo, fica aquela pergunta no ar, né? Até que ponto a gente é realmente programável pelo nosso ambiente? E onde que entra a nossa essência, o nosso eu individual, nesse jogo todo de influências? Uma coisa para a gente pensar. Gostou? Então deixa o like aí antes de sair. Um abraço forte e até o próximo.